Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia, Universo e tudo mais. Eu sou Humberto Bahia e hoje nós iremos falar sobre eleição e predestinação. A temática da eleição e da predestinação tem causado muita discussão no meio cristão e causado separação entre os diversos tipos de pensamento da cristandade atual. A nossa reflexão de hoje começa com um versículo escrito por Paulo em Efésios, no capítulo 1, versículo de 3 a 5, que nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, no capítulo 1, versículo de 3 a 5. A partir das palavras de Paulo, nascem várias visões sobre como funciona a mecânica da salvação. Nós chamamos que são 4 visões soteriológicas. Esta palavra soteriológica se refere à salvação. A primeira visão é dos pelagianos. A segunda visão dos semi-pelagianos. A terceira visão dos calvinistas. E a quarta visão dos arminianos. A primeira visão dos pelagianos. Pelágio da Bretanha, como era conhecido, era um monge britânico do século 400 depois de Cristo. Ele diz que o pecado original era somente de Adão, e a humanidade não é do pecado original, e o homem é o único agente da salvação. Já os semi-pelagianos também são seguidores parciais do Pelágio da Bretanha. Eles reconhecem a natureza pecaminosa humana que é herdada, mas para eles o homem é plenamente capaz de voltar-se para Deus por iniciativa própria. Já os calvinistas são seguidores do teólogo francês João Calvino, que viveu de 1506 a 1564. Para eles, Deus é o único agente da salvação. Deus destinou uns para a salvação e outros para a condenação. A quarta visão soteriológica é a visão arminianista. Visão essa defendida por mim neste vídeo. Os arminianistas são os seguidores do pensamento de Jacó Arminio, que foi um teólogo holandês que viveu de 1509 a 1564. Para ele, Deus inicia o processo da salvação. Deus faz o chamado e o homem responde ao chamado de Deus. Se você quiser, posso te salvar. Eu quero ser salvo. Constatamos então que eleição significa uma escolha e predestinação, uma determinar antes. Segundo o pensamento de Armínio, a eleição é um ato divino aos que estão em Cristo, ou seja, a Igreja. Somente os indivíduos que estão em Cristo. A eleição é chamada de corporativa. Deus não elegeu pessoas, mas sim um grupo chamado de Igreja, aos que creem em Jesus Cristo e recebem a sua bênção. Todos os que ouviram o chamado do Evangelho e aceitaram, agora fazem parte do povo eleito. O chamado é universal, a escolha é pessoal. Ainda tem lugar. Para mim tá bom aqui. O pensamento arminiano foi muito combatido. Mas mesmo assim, 80% dos cristãos brasileiros são arminianos. Segundo a interpretação de Armínio, a salvação é condicional, ou seja, é
necessária uma vida segundo os padrões morais e espirituais contidos na Bíblia Sagrada, para pertencer ao grupo de eleitos. Já para Calvino, a salvação é incondicional. Deus escolheu, está escolhido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Para Armínio, se alguém decair ou escolher sair da fé cristã, deixa de fazer parte do povo escolhido. Ainda sobre a mecânica da salvação, iremos comentar sobre a predestinação. Como se dá, segundo o pensamento de Armínio? Predestinação vem do grego proorizo, que significa determinar antes. Mas determinar antes o quê? Minhas ações diárias e vida como um todo? Como trabalho e família? Não. Segundo o pensamento de Armínio, baseado nos escritos de Paulo, Deus nos predestinou para três coisas: para sermos filhos por adoção em Cristo, para sermos herdeiros com Cristo e para sermos conforme a imagem de Cristo. Predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Nenhuma vez se refere à condenação, somente a predestinados para a salvação. Concluímos que Deus elegeu um povo, que predestinou os que fazem parte desse povo para uma vida nova em Cristo Jesus. A salvação, conquistada na cruz, é oferecida a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que crê. Então vemos que a salvação é oferecida a todos, e não a um grupo especial. A salvação de Jesus é universal e condicional. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E de deixar o seu like.